paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, amém? Amém? Esse é hoje o nosso segundo culto, não é? Nós tivemos já aqui o culto das 8 e um grupo esteve aqui presente e pela misericórdia de Deus caminhamos para essa segunda etapa do dia e ainda teremos mais um culto às 19, né? Sem falar na nossa escola dominical, que é o recheio desse sanduíche gostoso aí, né? Às 9 horas da manhã, toda semana, e os nossos coordenadores do Ministério de Ensino têm se engajado para aprimorar, para fortalecer, para dar cada dia mais volume e substância, né, para a nossa escola dominical. Né? Então, você que não conhece ainda esse espaço, todo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos um espaço de estudo da Palavra de Deus entre o culto das 8 e o culto das 10h30. Tá bom? Eu quero cumprimentar você que nos visita nessa manhã. Quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Né? Você, para nós, para a nossa igreja, é um privilégio recebê-los aqui. Né? Estou feliz de ver aqui meu professor com a família dele. Deus abençoe. Viu, Sidney? Bem-vindo. E todos os meu professor na área de atividade física, sabe? Eu estou andando, irmãos, devagarzinho, o tio Zé começou, né? E agora devagarzinho eu vou, né? Devagarzinho eu vou. Quero cumprimentar os irmãos e dizer que essa manhã é uma manhã especial para nós e marca um momento histórico na vida da Igreja Metodista no Rio de Janeiro, né? Nós estamos às vésperas de um concílio geral na Igreja Metodista, que começa no próximo domingo, ali em Teresópolis. A nossa igreja é uma igreja de governo participativo, né? Então, nós somos uma igreja conciliar, que na verdade é a Assembleia dos Membros, e a cada 5 anos nós temos uma Assembleia Geral, uma Assembleia Nacional, onde as leis da igreja são revistas, onde a organização da igreja é revista, onde os bispos da igreja são eleitos. E o bispo Paulo, que também é meu sogro, né? E na verdade eu que sou genro dele, né? O bispo Paulo, que serve a igreja como pastor há mais de 40 anos, e serviu a igreja metodista, serve a igreja metodista como bispo há 28 anos, comunicou nessa semana, nacionalmente, que está se aposentando, está se retirando do episcopado na Igreja Metodista. E esse é um momento marcante para a nossa família, não é? Pessoalmente, né? E ele toma essa decisão em favor da família, né? Em favor da Gláucia, sua esposa, de investir um tempo ainda com saúde, né? Em casa, mas é um momento muito difícil para a gente como igreja, para mim pessoalmente, como discípulo, como pastor, porque o bispo Paulo é uma pessoa que marcou a história do metodismo brasileiro e mundial. Ele é hoje presidente do Conselho Mundial Metodista, e no Rio de Janeiro, a igreja metodista, quando o bispo Paulo assumiu, era uma igreja de cerca de 17 a 18 mil membros, e 28 anos depois, nós temos hoje quase 130 mil metodistas no estado do Rio de Janeiro. Então, vivemos um crescimento de fato expressivo, e a marca do ministério dele tem sido uma igreja bíblica, avivada e aberta ao crescimento. Então, é com um sentimento muito misto, muito carregado de emoção, que eu comunico isso para a igreja, né? Aqui é uma catedral, então, portanto, sempre que ele vem aqui, eu digo que ele é o pastor titular da igreja. Nós queremos, no mês de novembro, antes que se encerre o ciclo, ter um momento de gratidão, de homenagem. Para mim, pessoalmente, um momento difícil, mas eu acredito que o legado que ele deixa é um legado de uma vida inspirada por Deus, e de uma vida que está além do seu tempo. O Brasil inteiro hoje se coloca e presta homenagem não
ao indivíduo, mas ao que ele representa e a disponibilidade que ele deu a Deus nesse tempo. E eu não consigo pregar, eu tenho muita dificuldade de pregar uma coisa que eu não esteja vivendo, ou pelo menos buscando. Então, muito do que eu prego aqui tem a ver com a minha vida, com a minha busca, com a minha caminhada, com aquilo que Deus está falando no meu coração. E hoje de manhã não vai ser diferente. Eu, inspirado por esse momento, a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre uma vida para além do seu tempo. Uma vida para além do seu tempo. Quando a gente pensa em figuras marcantes na história, como eu acabei de citar, e a gente tem outras figuras marcantes na história, como Nelson Mandela, como Billy Graham, não é? Como Martin Luther King, e outros tantos na história moderna. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra Moisés, Davi, não é? E tantos homens de Deus, Samuel, Sansão, e tantas pessoas que Deus usou de maneira quase que heróica. Fica para nós um sentimento de que essa condição de uma vida que gera impacto é uma condição privilegiada para algumas pessoas. Ou seja, que alguns poucos eleitos, algumas poucas pessoas escolhidas a dedo, elas são chamadas para marcar um tempo. Eu acredito que sim, que há algumas pessoas que vão além da média, muito acima da média, e para cada tempo, para cada geração, Deus levanta pessoas assim, né? E normalmente demora, leva tempo, né? Pessoas que marcam um século, pessoas que marcam. A gente tem isso nos diversos segmentos, no futebol, nos esportes, na matemática, nas ciências. Você tem nomes que criam divisão na história. Mas no meu coração é verdade também que Deus criou cada pessoa, cada indivíduo de maneira especial. Deus criou cada pessoa e cada indivíduo de forma marcante. Cada pessoa e cada indivíduo é chamado para deixar uma marca no seu tempo. E não só uma marca no seu tempo, mas uma marca que vá além do seu tempo. Não é? Quem aqui não se lembra de uma avó, de um avô, de um professor, de uma professora, de um amigo que já foi recolhido, que o Senhor, ou que já está numa condição diferente, mas as marcas da vida dele vão além do tempo dele. Não é? Eu tenho registro, por exemplo, o Albano estava dizendo outro dia que eu gosto de contar histórias, né, Albano? Que eu acho que gosto mesmo, hein? Da família, né? Gosto mesmo porque essas histórias constituem a minha identidade, dizem quem eu sou, né? Da onde eu venho. E é impossível esquecer a figura do meu avô sentado numa cadeira de balanço, lendo a Bíblia em voz alta. Né? E quem não quisesse ouvir, que procurasse um outro lugar, porque aonde ele sentava e lia a Bíblia, ali era em voz alta. É uma marca, não é? Eu creio que os pais que estão aqui, as mães que estão aqui, os maridos que estão aqui, as esposas, os alunos, os mestres, somos todos os profissionais, somos todos chamados para deixar uma marca. Para deixar uma marca de que é possível ir além da média. Porque, por incrível que pareça, o que a sociedade tenta apregoar é que a média é um lugar muito difícil. O padrão que a gente tem na sociedade atual é muito baixo. Sem falar mal de coisa baixa, porque eu sou baixinho, né? Mas vocês entenderam o que eu estou dizendo. É baixo no sentido de ruim. Eu tinha que achar outra palavra, Marcelo. Então, assim, tá muito aquém da média. Não é? É de corrupção, é de violência, é de maldade, é de mentira. Então, fica parecendo que tudo é ruim, que tudo está ruim, e que ser excelente é uma coisa rara, quase em extinção, quase impossível. E quando eu olho para a palavra de Deus, Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância.
O propósito de Deus para a nossa vida é que essa vida nossa seja excelente e deixe marcas que vão além da nossa própria existência. Porque eu quero te dizer, quando a gente não faz assim, a gente acaba deixando marcas negativas que vão além de nós. Não é nem um dia nem outro, é quase sempre que eu atendo pessoas que carregam marcas de pais, de mães, de pessoas que às vezes não estão mais vivas, mas que deixaram marcas negativas, profundas sobre a sua vida. Atitudes que geraram dor, angústia, porque nós damos sempre muito mais atenção às coisas ruins do que às coisas boas. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que a graça é melhor do que a vida e que o amor de Deus cobre multidão de pecados. Ou seja, se eu resolvo ter uma vida excelente, se eu resolvo colocar minha vida nas mãos de Deus, essa minha vida vai deixar marcas excelentes sobre os meus filhos, sobre as pessoas com quem eu trabalho, sobre a minha família, sobre a minha casa. E a pergunta de hoje é: como é então que eu programo a minha vida para deixar marcas excelentes? Qual é a marca que está presente na vida desses homens e dessas mulheres que marcaram a história e que marcam a história ainda hoje? E para nos inspirar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. A partir do verso 1, nós vamos fazer essa leitura. Nós não ficaremos só nesse texto, mas eu quero compartilhar com vocês que é a vida de Saulo, que depois então é chamado de Paulo, né? Atos, capítulo 9, a partir do verso 1. Mesmo assentados. Atos 9, 1. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo, na verdade, a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, e guiando-se pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Que o Senhor nos abençoe e fale conosco através da sua palavra. A história de Paulo é uma das histórias mais marcantes na Bíblia, e eu encontro em Paulo essas marcas que encontro na vida de homens como o bispo Paulo Lockman e de outros tantos que Deus levantou ao longo da história. A primeira coisa, irmãos, é que uma vida que gera marcas, uma vida que vai além do seu tempo, é primeiro uma pessoa que tem uma experiência de encontro com a graça e com o amor de Deus e de arrependimento, de mudança de vida. É alguém que se defronta com a graça, que se encontra com a graça, que se encontra com o amor de Deus e se percebe coisa nenhuma. Se percebe pequeno, se percebe frágil, se percebe necessitado e carente de Deus. Na história da humanidade, as pessoas que fizeram diferença não são as pessoas que se acham mais do que convém. Não são as pessoas que se sentem melhor do que as outras. Não são as pessoas que menosprezam o outro porque se acham melhor do que elas. As pessoas que deixam marcas na família, nos filhos, na sociedade, na igreja, onde quer que passa, são pessoas que
encontrando-se com a graça e com o amor de Deus, se dão conta da sua miséria, da sua fragilidade, da sua necessidade de Deus. Os grandes heróis bíblicos, se é que há grandes heróis, porque todos são pequenos, mas os expoentes na história do povo de Deus são pessoas que se deram conta da sua miséria, se deram conta da sua falência enquanto seres humanos e por isso buscaram ajuda em Deus, pediram socorro em Deus, pediram misericórdia a Deus, se arrependeram. Porque, acredite você, querido, não há mudança sem arrependimento. Não há mudança sem um encontro real com a graça de Deus. Saulo é um homem que segue uma trajetória de carreira ascendente na sociedade da sua época. Mas ele tem um encontro com Jesus, onde Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ou seja, aquele que parecia um projeto de vida para Saulo, era na verdade um projeto contra a vontade de Deus. Há pessoas que não prosperam na sua vida como família, como pai, como marido, como profissional, como pessoa, porque não consideraram os seus projetos ainda diante de Deus. Estão tomados de uma falsa convicção de que sabem o que querem, sabem o que vão fazer, têm o controle da sua vida nas suas mãos. Quanto mais eu vivo, quanto mais eu amadureço, mais eu descubro que sei menos. Mais eu descubro que preciso aprender. Mais eu descubro que há pessoas que já caminharam mais do que eu. Mais eu me dou conta da minha fragilidade. Não é por acaso, querido, que a velhice, quando chega um momento que você precisa de um apoio, chega um momento que você precisa às vezes de uma bengala, às vezes de alguém que te segure. Isso para mim é uma analogia, é uma parábola da vida. O corpo se enfraquecer à medida que a gente amadurece é um sinal de que a maturidade não é sinônimo de robustecimento, de força, não. Maturidade é sinônimo de quebrantamento e de humildade. As pessoas maduras são frágeis. As pessoas maduras precisam de apoio. As pessoas maduras precisam de alguém que esteja junto com elas. E a velhice é uma parábola da vida. Nós, numa sociedade que tenta prolongar a juventude a todo custo, numa sociedade que cultua a juventude e que parece dizer que só o que é novo é bom, não é isso? Uma sociedade que parece dizer que só o que é novo é bom, faz da velhice, da maturidade, dá a ela uma aparência de coisa que não é boa, ultrapassada, de coisa que não tem valor, mas as sociedades mais evoluídas são as sociedades que reconhecem e dão lugar à experiência, à vivência, a um dia vivido após o outro. A história das pessoas que marcam é a história de pessoas que encontraram com o amor de Deus, e se quebrantaram, se arrependeram e resolveram mudar de vida. Invariavelmente. É a história de pessoas quebrantadas, de pessoas que reconhecem a sua pequenez. O pastor Guto brincava aqui outro dia, pregando. Ele anunciou aqui publicamente que está num projeto de ter um filho, né? E ele disse assim: o meu filho, eu vou só olhar de longe e ele vai obedecer. Ele disse assim: eu vou só olhar, vai ser assim, ó, não vai ter esse negócio, meu filho correndo para lá e para cá, né? Ele falou, eu acho que ele falou brincando, né? E a reação da igreja na hora foi a mesma, né? Quanto mais ele falava, mais a gente ria. Não é? Porque não tem melhor pai do que aquele que ainda não teve filhos. Não é verdade? Não tem melhor pai do que aquele que ainda não teve filhos. Porque aquele que os tem sabe quão desafiador é essa tarefa. Aquele que os tem se dão conta da sua incapacidade, da sua imaturidade.
Uma das primeiras expressões, eu não vou falar muito, porque tem uma grávida aqui quase nos dias, né? Duas, tem mais alguém? Tem a filha Sueli, não é isso? Cadê você? Você está aí, querida? Ah, está aqui, desculpa. Fugiu o teu nome, perdão. A primeira reação quando a gente pega uma criança no colo, quando nasce, é dizer assim, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Ou quando a gente se casa e está aquela comoção ao nosso redor, todos os holofotes apontados para a gente, e a gente diz assim, e agora? Quando eu me casei, tinha 4 bispos fazendo o meu casamento. Eu falei assim, ou dá certo, né? Estou enrolado, né? Sabe? Toda vez que a gente assume um passo de maturidade, a gente tem consciência da nossa imaturidade, da nossa precariedade. E a gente só vai adquirindo segurança na medida que a gente vive, na medida que a gente experimenta, na medida que a gente, às vezes até comete alguns erros e diz assim, poxa, errei, me perdoa, né? Não sabia, não tinha consciência, não vi direito, me perdoa. As pessoas que marcam a vida dos outros são pessoas prontas a se arrepender, prontas a aprender, prontas a ter uma experiência nova com Deus e com sua graça. Quem está pronto, pode pedir para morrer, porque está fazendo hora extra aqui no céu, aqui na terra. Porque a terra é lugar de pessoas inacabadas. É lugar de pessoas que ainda estão se aprontando. E são pessoas assim que marcam a história. A segunda característica que brota para mim na vida de Paulo é que as pessoas que marcam as suas famílias, seus filhos, a história, a sociedade, o que quer que seja, são pessoas que desenvolvem uma capacidade de ir além das suas convicções e atender ao chamado de Deus por uma vida mais ampla. O versículo 15 desse texto que nós lemos, quando Deus vai pedir a Ananias que vai orar por Saulo, Deus diz para Ananias, o discípulo, vá porque Saulo é para mim um instrumento valioso. Eu estou enviando aos gentios, aos não-judeus. Ora, irmãos, Saulo era fariseu. Você sabe o que era fariseu? Fariseu era um partido religioso ultra conservador. Adepto a um judaísmo arraigado. O nome fariseu significa separado, de uma ideia de santidade, é separado dos outros, separado para ser santo, separado para ser, sabe? Essa era a concepção que vinha nos fariseus. E Jesus diz para Saulo assim, você vai ser um pregador aos gentios, aos não-judeus, aos, entre aspas, considerados impuros. Ou seja, você vai ter que se misturar, Saulo. Você foi separado para estar misturado. E não para ficar numa ilha. Irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que ele considerava ganho, ele teve que considerar lixo para poder ganhar os céus, para poder viver o propósito de Deus para a vida dele. As pessoas que eu conheço, que mais crescem, não são as pessoas mais fechadas nas suas próprias convicções. São as pessoas que estão prontas a rever as suas convicções. São as pessoas que estão prontas a expandir as suas fronteiras, a alargar a sua tenda, a mudar tudo, a rever a vida. Rever a vida. A dizer assim, até aqui eu caminhei assim, mas eu descobri que pode ser melhor, eu descobri que pode ser mais profundo, eu descobri que pode ser diferente. Às vezes a gente precisa fazer isso no casamento da gente, às vezes a gente precisa fazer isso na vida profissional. Nesse momento de crise financeira que o país vive, muitos empresários vão ter que se dar conta, e não só empresários, mas profissionais de toda espécie, vão ter que se dar conta que talvez vão ter que mudar de ramo.
Talvez vão ter que mudar de profissão, vão ter que deixar uma profissão que tiveram durante 20 anos, 30 anos, procurar uma nova formação, procurar uma nova especialização, porque o mercado mudou. Você conhece alguém que vende máquina de escrever, máquina de datilografia? Conhece alguém que vende isso? Você conhece alguém que vive de vender filme para máquina fotográfica? Hein? Você lembra que a gente comprava aqueles filmes? Ainda tem, né? Mas é peça quase que de museu, né? Lembra? E a gente ia tirando foto, guardava os rolinhos, porque às vezes demorava a revelar, não é isso? Aí você pegava, de vez em quando, eu tenho que revelar essas fotos. Não é? Ainda tem gente que faz, mas se você for viver só de vender filminho, você está enrolado. Não é verdade? Porque não tem mais demanda. Não tem mais demanda. Quem lembra na época que uma linha telefônica era quase o valor de uma casa? Em Londrina tem uma igreja nossa, metodista, que trocou um terreno numa área nobre da cidade, que hoje é nobre, por uma linha telefônica. Hoje a linha telefônica custa R$70. Mas antigamente era um artigo de luxo, que comparado aos dias de hoje valeria uns R$100 mil, uma coisa assim. Quem quer viver uma vida excelente tem que estar pronto para mudar, para se reinventar, para aprender de novo, porque a vida é dinâmica. A vida é dinâmica. Eu costumo dizer que o único lugar que todas as mudanças cabem dentro da mesma caixa é a sepultura. A sepultura é o único lugar que todas as mudanças cabem no mesmo caixote. Entendeu? Porque as mudanças são para menos. A gente vai diminuindo, vai perdendo. Mas o seu sapato, quando você está em fase de crescimento, quem tem criança aqui sabe, não é? A gente compra uma roupa e diz assim, usa, porque senão daqui a pouco não dá mais para usar. Né? Parece que vai embora rápido. Quando você assusta, a calça do teu filho está no meio da canela. Diz assim, meu Deus, já tem que comprar roupa de novo. E aí tem uma dica para quem é pai de primeira viagem, converse com os amigos, porque um passa para o outro, entendeu? Lá em casa, as nossas crianças já usaram roupa de muita gente e as deles já foram para muita gente também. Porque é bobagem ficar achando que seu filho vai usar tudo novinho. Porque algumas coisas ele vai usar 1 mês, 2 meses, entendeu? É verdade. Quem marca a vida dos outros, quem marca a história, quem faz diferença, são pessoas que têm capacidade de ir além das suas próprias convicções. Como Saulo teve capacidade de deixar uma história de fariseu para se tornar um pregador aos gentios. É interessante como que Pedro, servo de Jesus, um homem simples, pescador, lá da roça, lá da Galileia, não conseguiu fazer isso. Ele foi pregar aos gentios, mas quando o judeu chegava, ele não sentava na mesa. Paulo assumiu mudanças, passou a comer comidas que ele não tinha hábito de comer, passou a adquirir em favor do chamado novo. Até que ponto você está disposto a mudar para viver o propósito de Deus na sua vida? Você pode perguntar isso para o teu irmão, por favor? Até que ponto você está disposto a mudar? Não dá nem para perguntar, né? Porque a pergunta bate e volta. Essa pergunta me confronta também. Porque nós somos antropologicamente sedentários. O ser humano deixou de ser nômade. E a gente é antropologicamente sedentário, ou seja, a gente tem uma tendência a fixar coisas. A fixar coisas. A gente senta no mesmo lugar, a gente come da mesma comida, a gente usa o mesmo tempero. Quando tem alguma coisa diferente, a gente acha estranho. A gente penteia o cabelo do mesmo lado, deve ter uns 25 anos que meu cabelo está para o lado de cá.
Enquanto eu tinha cabelo, eu tentei jogar ele para cima, partir no meio. Quem lembra da época do cabelo partido no meio? Né? A gente fazia assim, dividia e partia no meio. Né? Tentei deixar crescer. Já tentei ser cabeludo também. Só que não dava, porque a hora que penteava e andava de bicicleta, o vento jogava e fazia... Né? Parecia uma coisa assim, não dava. Então, quando eu comecei a ficar careca, eu raspei. E já tem muitos anos que eu, né, quando começa a ficar grande, eu vou lá, raspo e ele está sempre para o lado. Os poucos que restaram estão sempre para o lado direito aqui. Entendeu? Tem gente que depois fica careca, deixa crescer aqui e faz assim, né? Com todo respeito se você faz isso, tá bom? Eu não tenho dificuldade com a minha calvície, né? Porque quando eu me olho no espelho, eu me acho mais bonito hoje. Você também? Hein? Você também? Hein? Quem de vez em quando posta uma foto antiga sua? Meu Deus, a foto da minha identidade, irmãos, aos 18 anos, é uma temeridade. É uma coisa que nessa crise da zika, da dengue, se você pendurar no seu quarto, vai tudo embora. Mudar é bom, irmãos. Mudar é bom. Se a gente se dispõe a mudar, a gente cresce, a gente fica melhor, a nossa vida vai sendo aperfeiçoada. E a nossa cidade, como tudo é muito antigo, as coisas mais novas aqui têm uns 300 anos, a gente tem uma tendência natural a resistir mudanças. Está na nossa cultura, está impregnado aqui na nossa cultura. Ninguém explica por que a nossa cidade, do lado do Rio de Janeiro, sofre essa crise estrondosa no comércio. Ninguém explica por que a nossa cidade não é uma potência turística. Por que a gente tem dificuldade de acolher o turista aqui? Podia dar emprego, podia... Quer dizer, culturalmente, nós somos resistentes a mudanças aqui. Vocês sabem disso. Não é? Eu estou me incluindo. Sou mineiro também. Mineiro também tem essa dificuldade cultural. Porque as coisas em Minas também são muito antigas. A história do Brasil começou por lá também. Mas se eu quero crescer, se eu quero fazer diferença, eu preciso estar aberto a mudanças. Eu preciso estar aberto a ir além das minhas convicções. Terceiro lugar, eu não demoro muito mais. As pessoas que vão além da sua vida e que marcam a história dos seus filhos, da sua casa, da sua família, são as pessoas que desenvolvem uma capacidade de fazer discípulos, mesmo que haja quem os decepcione. No segundo livro, na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo bate um papo com Timóteo no capítulo 3, e ele diz assim, no versículo 10, Tu, porém, você, porém, tem seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. E ele vai fazendo uma lista de vida que Timóteo compartilha com ele. Nós somos a sociedade da linha do tempo do Facebook, onde tudo é bonito, tudo é perfeito. Na verdade, a gente vive os extremos. Ou tudo é perfeito, ou a gente resolve puxar a descarga lá. Solta o que só cabia no sanitário. Desculpa o termo, eu estou tentando ser elegante. Mas a gente vai de um extremo a outro. Ou de uma vida maquiada, e eu acho que essa não é a realidade da maioria dos irmãos aqui, né? Porque a maioria do público aqui é um público mais maduro, que não tem esse hábito, esse uso. Mas a sociedade moderna está aí, cheia disso. É interessante que Paulo diz assim, você, Timóteo, meu filho, me acompanha nas minhas lutas, nas minhas perseguições, nas minhas dificuldades.
As pessoas que fazem excelente são pessoas que compartilham as suas vidas com os outros. E a vida do jeito que ela é. E por isso elas geram impacto na vida dos outros. Porque essa vida é de verdade, entendeu? Essa vida é real, ela não é artificial, arrumada, para poder impactar, para poder agradar. Ela é real. E ela é real em arrependimento. Ela é real em assumir fragilidade. Ela é real quando ela vem de encorajamento também. E por isso ela envolve outros. Ela envolve outros. As pessoas que mais marcaram a minha vida, dentre elas, esse homem de Deus, de quem eu falei aqui no início, o Bispo Paulo, são pessoas que eu já vi chorar, são pessoas que eu já vi nervosas, decepcionadas, vibrantes, traídas. É interessante que Paulo, a partir do versículo 9, ele começa a falar uma lista de discípulos que o abandonaram. Do capítulo 4, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Somente Lucas está comigo, está sozinho, no final da sua vida. Paulo tem uma lista de discípulos que o abandonaram. Porque não existe esse ser humano suprassumo que todos os resultados são efetivos. Isso só em livro de história que só conta uma parte da história. E viveram felizes para sempre. Para sempre. Porque pais que marcam são pais que erram também. São pais que são decepcionados. São pais que se decepcionam, que assumem as suas fragilidades. São pessoas que, mesmo com as adversidades da vida, eles resistem. Eles permanecem. Você já foi traído alguma vez? Quem já foi traído aqui? Não precisa levantar a mão, não. De alguma maneira você já foi traído. Eu também. Mas é melhor ser traído do que morrer. É melhor enfrentar esse ônus da vida, de relacionar com pessoas que ora são verdadeiras e ora não são, do que desistir de viver. É melhor saber que Deus honra o meu trabalho e o meu chamado, mesmo que não seja com todos, mas com alguns que vão fazer a diferença, que vão além, do que me acovardar e me trancar num quarto escuro e dizer, não saio daqui. Vou ficar aqui esperando a hora do Senhor me chamar. As pessoas que marcam a história são pessoas que correm o risco de investir em outras pessoas. Que olham para as pessoas e não enxergam só as dificuldades delas, só os defeitos delas, mas enxergam o potencial profético que está na vida do outro. Enxergam o que Deus está mostrando. Esse é um desafio para mim e para nós. Porque a nossa tendência é repetir o erro histórico de achar que existe um grupo de pessoas especiais, perfeitas, que vão nos atender em tudo e em todas as circunstâncias. A raça humana é uma raça imperfeita. O ser humano, por causa do pecado, é naturalmente imperfeito. E quem quer viver nessa vida precisa estar pronto a lidar com as imperfeições, com as decepções, com as perseguições, e também com as vitórias, com as possibilidades, com as conquistas. Nós não apoiamos nenhum tipo de segregação, nenhuma pretensão de achar perfeição no ser humano. O ser humano é, por causa do pecado, naturalmente imperfeito. Para terminar, pessoas que marcam o tempo são pessoas que sabem terminar bem, que terminam bem, que fecham os seus ciclos,
os ciclos da sua vida. Paulo, no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 3, 7 diz assim: combati o bom combate, capítulo 4. Completei a carreira, guardei a fé. Nós vivemos numa sociedade imediatista, não é? Uma sociedade que só consegue pensar no imediato, agora. Mas as nossas escolhas de hoje determinam a vida que nós vamos ter amanhã. Eu quero terminar bem. As pessoas que marcam a história são pessoas que terminam bem. Tem gente que quer ganhar a todo custo. E ganha, mas não leva. Porque desrespeitou o tempo, a história, os processos. Quem marca a história são pessoas que tratam o tempo como uma coisa preciosa. A Bíblia diz que há tempo para viver, há tempo para morrer, há tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Há tempo de pedir perdão, há tempo de se arrepender, há tempo de pedir ajuda. Todo tempo é tempo de cultivar relacionamentos. Todo tempo é tempo de valorizar as pessoas. De tratar os desvios com rigor. Mas achar graça para separar os erros das pessoas. Porque as pessoas, no final das contas, são preciosas aos olhos do Senhor. Eu já vi famílias se perderem por conta de coisas pequenas. Eu já vi líderes se perderem por conta de coisas pequenas. Porque, como diz um amigo meu, ninguém tropeça em montanha. Você já viu alguém tropeçar em montanha? Montanha está grande ali na nossa frente. A gente tropeça num pedacinho de pau, numa pedrinha que passa desapercebida aos nossos olhos. Que Deus nos dê graça, irmãos, de cultivar uma vida que vá além do nosso tempo. Uma vida que deixe um legado para gerações futuras. Uma vida que dê aos nossos filhos um sentimento de que eles precisam continuar a história. Me perdoe falar mais uma vez da minha história, da minha família. Mas quando eu olho para a história do meu pai e para a luta dele, de aos 14 anos ter que sair da sua casa para não passar fome, e vai trabalhar, eu olho para mim e digo: você não tem direito de ser preguiçoso, você não tem direito de ser medíocre, você precisa ser excelente, porque quem te passou o bastão, passou com muita dificuldade. Quem investiu na minha educação, o fez com muita dificuldade. Eu tenho que honrar essa história. Eu serei, enquanto tiver vida, impulsionado para ser excelente. Porque o meu pai e a minha mãe, em condições muito inferiores às do que eles me deram, foram excelentes. Eu não tenho direito de regredir na história de vida deles. Eu preciso ir além. Qual é a marca que você vai deixar para os seus filhos? Qual é a marca que você vai deixar para as gerações? Para as pessoas sobre as quais Deus colocou você como influência? Eu quero viver uma vida que vale a pena para mim e para quem está à minha volta. E o único jeito de viver essa vida é voltando àquele que é o autor da vida. É voltando àquele que é Senhor sobre todas as coisas. Que Deus nos dê essa graça. Que Deus nos dê essa graça.